Não há mal que dure para sempre, Jane. Não há. E a gente vai continuar lutando pelas leis nesse país. Porque se o devido processo legal fosse cumprido, a gente não estava precisando pedir anistia de ninguém. Como eu digo desde o primeiro dia que eu botei os pés nessa casa para fazer uma entrevista coletiva, eu não estou pedindo privilégio para ninguém. Meu pedido aqui não é privilégio. Eu não quero que as pessoas saiam impunes dos atos que elas fizeram ou fazem. Que as pessoas que quebraram as vidraças ou que quebraram algum patrimônio histórico paguem dentro da lei. Dentro da lei que a gente tem nesse país. Que não seja ultrapassado isso. Porque isso já passa a não ser mais uma democracia. Sem direito à defesa, não tem democracia. E aí a gente vai e volta um pouco na história e vamos trazer o julgamento do Lula, né? Que eles tanto criticaram. Lula teve direito a todas as instâncias. Lula foi julgado por vários juízes e mesmo assim descondenaram para ele concorrer a uma eleição, né? O Lula teve o rito do processo dele e as defesas dele todas sendo analisadas não só por um único juiz, mas por vários. E mesmo assim eles falam em ilegalidade. É muito bonito o discurso de vocês. E agora vem para a prática. Cadê aquele pessoal que defendia direitos humanos? Meus amigos, já não há justificativa para a prisão do general Braga Neto. O exército foi encurralado pela defesa do general, que apresentou uma prova contundente contra Alexandre de Moraes. A declaração oficial da defesa atinge diretamente a decisão de Moraes. Segundo os advogados de Braga Neto, não houve qualquer obstrução às investigações. Em nota assinada por Luiz Henrique César Prata, Gabriela Leonel Venâncio e Francisco Sleide Lima, a defesa afirmou confiar no devido processo legal e garantiu que ficará provado que o general não cometeu qualquer irregularidade. Essa manifestação desmente a acusação de Moraes de que Braga Neto teria tentado acessar informações da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Além disso, os advogados ressaltaram que só tiveram acesso parcial ao inquérito que embasou a prisão do general, evidenciando a falta de transparência no caso. Assista ao vídeo a seguir e acompanhe mais detalhes sobre esse assunto tão grave. Né? O Braga Neto eu sou a favor de prisão de corrupto e de golpista. Quer dizer, criando falsa equivalência entre a quadrilha do PT, que tomou de assalto o Brasil e que colocou o Brasil agora no eixo do mal, de vez, e o Bolsonaro e os militares, alguns, né? O Mourão tá bem, mas enfim, alguns que estavam dentro das quatro linhas, averiguando o que podia ser feito contra o verdadeiro golpe que foi dado. Porque todo mundo sabe de onde veio o golpe. O golpe foi o TSE fazer o que fez durante a eleição. O golpe foi o Barroso ir lá no Congresso e impedir a PEC do voto impresso, que virou tabu, ninguém mais pode falar desse troço. O golpe foi o Barroso se vangloriar depois. Nós derrotamos o bolsonarismo. E o Brasil normalizar a confissão de um crime. Isso é a confissão de um crime. Ele não pode, como juiz, que não é, né? Ele não pode tomar partido, ele não pode ter um lado. Ele confessou que teve e agiu para derrotar esse lado. Isso tinha que ter parado o país. Mas teve lá um soco em Roma, que nunca foi dado, mas a Globo garantiu que foi, e que gerou uma cortina de fumaça. Então, o Lacombe, é uma situação tão surreal, né? Que esses isentões e essa velha imprensa, todos eles são cúmplices desse absurdo e eles serão cobrados por isso. Eles serão cobrados cedo ou tarde. Na lata do lixo da história, eles já estão. Mas olha, eles vão pagar um preço mais alto do que esse, podem ter certeza. Vai ter que perseguir mais gente, porque vocês estão vendo que não está dando certo, né? Nós não estamos nos calando com ou sem câncer. Nós não vamos nos calar. Né? Então, vai ter que prender quem mais? Vai ter que prender muito deputado, alguns senadores. Tem gente de coragem nesse Brasil. Vai ter que prender alguns juristas. Tinha que ser muito mais, né? Vai ter que prender alguns jornalistas, porque cancelar passaporte, rede social sob censura prévia e confiscar dinheiro não está dando certo. Não está dando muito certo para intimidar, para nos calar. Então, o que vão fazer com o Brasil? Vai transformar de vez em Venezuela? Então, essa turma dos isentões não está se dando conta disso. Eles estão alimentando, eu vi algumas postagens. Amigos, certamente vocês viram aí que várias imprensas parece que mudaram da água para o vinho e todas elas ao mesmo tempo passaram a criticar o Alexandre de Moraes, a falar de censura, chamar as coisas pelo nome. Mas isso daí não ocorreu porque baixou o Espírito Santo neles, não. É porque certamente nessa publicação programada, porque eles conversaram entre si, debateram tudo isso que está acontecendo, falaram do cenário e fizeram um prognóstico para um futuro onde as coisas vão mudar, onde essa maré vai mudar. E para que não tenha que passar o vexame de lá na frente, quando o barco estiver afundando e todo mundo estiver vendo, eles tiverem que mudar a sua narrativa, eles passaram a antecipar isso para tentar preservar
o pouco de credibilidade que lhes resta. Mas essa conduta deles é importante. Por quê? Porque eles já estão enxergando que lá na frente, ou logo ali na frente, as coisas vão mudar. E isso daí é só o começo. O Elon Musk, quando ele for depor, ele vai apresentar documentos que vão dar ensejo a novos fatos. Então, não se trata do Twitter Files Brasil de ser uma página virada de uma coisa do passado. Não, só está começando. A gente ainda vai assistir com certeza o que o Comitê Judiciário está fazendo, né, de requisitar documentos, trocas de e-mails e conversas entre órgãos oficiais do governo americano e o TSE e Alexandre de Moraes, para saber se o governo Biden está metido nisso tudo daí. Foi basicamente isso que veio à tona no último vídeo do Michael Schellenberg, que está denunciando o Twitter Files Brasil, e eu postei com legendas em português na minha página. Tá? Dá uma olhada aí no meu feed que você vai ver. Além disso, o que muita gente já está falando na internet é, calma aí, se o X do Elon Musk está reclamando que foi obrigado a violar as leis brasileiras para censurar perfis de direita ou perfis críticos ao Lula, por que o Facebook, o Instagram, Google, o YouTube não fizeram a mesma coisa? Será que eles não receberam as mesmas ordens do Alexandre de Moraes? Será que eles receberam e nada falaram? Será que há um conluio entre essas pessoas, já que a Meta trabalhou em parceria com o TSE nesse chamado combate à desinformação, que agora todo mundo está vendo que nada mais é do que censurar críticos a Lula para permitir a eleição do Lula? Muitas perguntas ainda estão por vir e certamente dia 7 ou 8 de maio essa audiência do Elon Musk no Congresso americano será explosiva. E como diria, né, o filósofo Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. Ele se reinventa, ele dá o dedo para não perder o braço. E é isso daí que a gente está assistindo nesse exato momento. Vocês ainda vão ver, antes do navio terminar de naufragar, muita gente mudando de narrativa. Muita gente que hoje você critica vai estar com um discurso de paladino da liberdade. Quando isso daí acontecer, meus caros, pode ter certeza que a vaca já foi para o brejo e a gente vai ter conseguido chegar numa vitória importante. Não para mim ou para qualquer deputado ou político brasileiro, não. Mas para a democracia de verdade. Esse vírus que está sendo gestado aqui no Brasil, ele tem uma novidade muito específica, que é o quê? Que é a possibilidade de monitoramento de cidadãos, punições, uma verdadeira ditadura, vindo através das mãos do judiciário. Na Europa, nos Estados Unidos, isso ocorre através do poder executivo. Então o Brasil, ele é um balão de ensaio. E isso daí é o que me faz crer que as possibilidades aventadas pelo Michael Schellenberg de envolvimento de autoridades e inteligências estrangeiras nesse processo que a gente está vivendo no Brasil, de fato, seja verdade. Mas isso ainda vai ter que ser comprovado. No entanto, o que o Congresso americano está fazendo, o que o deputado Jim Jordan, que é o presidente da CCJ americana, o Comitê do Judiciário, ele está basicamente detonando esse vírus que nasceu no Brasil. O que está acontecendo no Brasil está servindo de modelo tipo exportação. Vocês estão vendo, né, que várias autoridades envolvidas nesse processo de censura estão indo ao exterior para dar palestra, para falar do modelo brasileiro de preservação da democracia. Daqui a pouquinho vai ter outra, né, semana que vem em Londres. E aí a gente está vendo que o Congresso americano não está também trabalhando apenas para garantir a liberdade, para garantir a primeira emenda americana, o que já é demasiado nobre, com certeza, mas também para garantir que eleições serão mais íntegras e limpas em todo o mundo, inclusive lá nos Estados Unidos, que terá uma eleição em novembro agora. Isso vai ter impacto aqui no Brasil, também nas eleições, pode ter certeza. E aí eu te falo, nós nunca vamos parar e a gente vai vencer. Deus abençoe a todos.